Você já parou para pensar que aquilo que está em suas mãos agora pode estar lentamente apagando a luz da sua fé? O celular, essa ferramenta que parece inofensiva, tem moldado corações, redefinido prioridades e roubado o tempo mais precioso, aquele que deveria ser dedicado a Deus. Ellen White, há mais de um século, alertou que o inimigo buscaria todos os meios para ocupar a mente humana, desviando-a do céu. Hoje, vemos essa profecia cumprida em cada notificação que apita, em cada hora perdida diante de uma tela que promete distração, mas entrega vazio. Quantas vezes você já se pegou rolando a tela sem nem perceber o tempo passar? As horas voam, e quando o dia termina, você sente um peso silencioso, uma sensação de distância de Deus. Essa não é uma simples coincidência, é uma estratégia. Ellen White escreveu que Satanás bem sabe que, para enfraquecer a fé, basta ocupar o coração com o transitório e afastá-lo do eterno. As redes sociais, as notícias incessantes, o entretenimento sem fim, tudo isso forma uma teia espiritual, desenhada para prender sua mente e corroer sua alma sem que você perceba. Se você pudesse enxergar a batalha espiritual que acontece ao seu redor, veria que cada toque na tela é mais do que uma ação simples, é um campo de guerra. As distrações não são neutras, e cada momento longe da presença de Deus fortalece as correntes que prendem a sua mente ao mundo. Ellen White descreve essa luta como uma batalha entre as forças do bem e do mal, em que cada escolha é um testemunho de quem governa o coração. Talvez você ache que está no controle, mas será que realmente está? Ou será que seu coração já foi seduzido por essa falsa sensação de conexão que o mundo oferece? Imagine como seria sua vida se cada minuto gasto em frente ao celular fosse transformado em tempo de oração, estudo da palavra ou comunhão com Deus. O céu seria uma realidade constante e não um pensamento distante. Ellen White nos lembra que é impossível crescer espiritualmente quando a mente está cheia do ruído do mundo. Essa afirmação deveria nos fazer tremer, porque revela que a batalha não está apenas nas grandes tentações, mas nas pequenas concessões diárias que drenam nosso vigor espiritual. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo para assistir. É um chamado urgente, uma trombeta soando para que você desperte antes que seja tarde demais. Se o celular tem controlado sua rotina, hoje é o momento de quebrar esse ciclo. Fique comigo até o final e permita que esta mensagem, inspirada por uma mulher que viveu muito antes dessas tecnologias existirem, mas que enxergava com clareza o rumo deste mundo, abra seus olhos para a verdade. Talvez esta seja a palavra que o céu preparou para você hoje, uma oportunidade de libertação. A cada toque na tela, milhares de informações disputam espaço na sua mente, mas poucas delas têm real valor eterno. Ellen White advertiu que Satanás bem sabe que a mente ocupada com coisas triviais enfraquece-se para discernir as coisas celestiais. A internet, com todo o seu brilho e velocidade, se tornou um dos instrumentos mais poderosos nessa batalha invisível. Ela não apenas preenche o tempo, mas molda pensamentos, cria dependência e substitui a reflexão profunda por estímulos instantâneos. É como beber de um rio cheio de veneno espiritual. Sacia por um instante, mas corrói lentamente a vitalidade da alma. Se você já sentiu ansiedade ao ficar alguns minutos sem o celular, ou notou que as horas passam sem perceber enquanto rola a tela, isso não é apenas um hábito moderno, é um sintoma de escravidão disfarçada. Ellen White, mesmo em uma época sem tecnologia, descreveu com clareza a armadilha de uma mente que se torna refém do que é superficial, afirmando que o inimigo procura preencher o tempo com coisas que não edificam, para que não haja lugar para Deus. Hoje, vemos isso de forma alarmante. Um dispositivo que deveria ser uma ferramenta virou um altar diante do qual muitos dobram seus pensamentos diariamente. O que a maioria não percebe é que a tecnologia tem uma linguagem própria, silenciosa, que molda comportamentos. O vício em dopamina digital, alimentado pelas redes sociais e pelas constantes notificações, tem roubado não apenas a atenção, mas a capacidade de discernir a voz de Deus. Ellen White disse que a mente que não é disciplinada a buscar as coisas do alto será naturalmente inclinada às coisas da terra.
E essa inclinação, quando cultivada dia após dia, transforma o celular em um instrumento de alienação espiritual. Sem perceber, a fé se torna rasa, as orações se tornam apressadas e o coração, ansioso. Imagine se cada segundo gasto na internet fosse convertido em segundos de comunhão com Deus. Ellen White ensinou que a vida espiritual depende do alimento diário que recebemos de Cristo. Mas muitos têm substituído o pão da vida por migalhas digitais, conteúdos que entretêm, mas não edificam. Essa troca silenciosa cria um vazio espiritual difícil de preencher, porque o coração humano foi criado para adorar, e quando não adora a Deus, acaba adorando distrações. O celular, com sua promessa de conexão constante, tornou-se um ídolo moderno que consome o tempo, rouba a paz e entorpece a mente. O perigo não está apenas no conteúdo visivelmente pecaminoso, mas também no excesso do aparentemente neutro. Ellen White afirmou que o tempo é um talento que será requerido de nós em juízo. Isso significa que até mesmo os minutos desperdiçados com coisas irrelevantes moldam nosso destino eterno. Essa reflexão não deve trazer apenas peso, mas despertar. Será que o que você consome na tela tem te aproximado do céu ou afastado silenciosamente do Criador? A batalha espiritual não acontece apenas no templo, mas no sofá, na cama, no transporte público, em qualquer lugar onde a tela substitui o momento de silêncio com Deus. Se os olhos são a lâmpada do corpo, como disse Jesus, imagine o que acontece quando essa lâmpada é alimentada por uma enxurrada de imagens, notícias e distrações que pouco refletem a glória de Deus. Ellen White advertiu que os pensamentos formam hábitos, os hábitos moldam o caráter, e o caráter decide o destino. Cada rolagem na tela, cada vídeo assistido sem discernimento, cada hora entregue a conteúdos vazios, está moldando silenciosamente quem você está se tornando. O celular, que deveria ser uma ferramenta de apoio, tem se tornado um escultor de mentes, produzindo cristãos cansados, ansiosos e sem força espiritual. Essa influência não se limita ao tempo que gastamos online. Ela invade o silêncio, rouba a paz e altera a forma como vemos o mundo. Ellen White escreveu que o inimigo busca ocupar a mente com tantas coisas que o sagrado se torna comum e o eterno parece distante. Hoje, vivemos exatamente essa realidade. Muitos têm perdido a sensibilidade para perceber a presença de Deus porque a mente está sempre ocupada, bombardeada de estímulos. A tecnologia, com todo o seu brilho, tem o poder de distrair de maneira tão eficaz que não percebemos que estamos espiritualmente famintos. Há uma batalha acontecendo agora mesmo, e ela não é visível aos olhos humanos. Ellen White descreveu cenas em que anjos e demônios disputavam a atenção dos fiéis. Uma guerra silenciosa, mas constante. Hoje, esse conflito ganhou uma arma poderosa: o celular. Cada notificação é um convite para desviar o olhar do que é eterno. Cada feed infinito é uma rede lançada para prender a alma em superficialidade. A pergunta que precisa ecoar no coração é: quem está guiando sua atenção? Será que o Espírito Santo tem espaço para falar? Ou será que a sua mente está lotada demais para ouvir a voz de Deus? Esse vício digital não começou com uma decisão consciente, mas com pequenas concessões. Ellen White dizia que as pequenas concessões ao inimigo são as mais perigosas, pois abrem caminho para quedas maiores. O hábito de verificar mensagens ao acordar, assistir vídeos sem critério antes de dormir, passar minutos que viram horas em redes sociais, tudo isso parece inofensivo, mas está construindo uma rotina espiritual frágil. Pouco a pouco, o celular deixa de ser uma ferramenta para se tornar um mestre, controlando o ritmo da vida e ditando prioridades. No entanto, existe uma promessa que precisamos lembrar. Deus é poderoso para libertar até mesmo daqueles hábitos que parecem impossíveis de vencer. Ellen White escreveu que aquele que busca a Deus com sinceridade encontrará poder para resistir ao inimigo. Essa luta não é vencida com força de vontade apenas. Ela exige uma decisão radical de colocar Cristo no centro, de recuperar o silêncio, a oração e a comunhão. A pergunta que fica é: você está disposto a lutar contra esse vício que o mundo normalizou, mas que está drenando sua fé? Pense em quantas horas de sua vida têm sido entregues ao celular. E agora imagine esse mesmo tempo investido em oração, leitura da Bíblia, reflexão
e comunhão com Deus. O contraste é assustador. Ellen White nos lembra que o tempo desperdiçado é uma perda eterna. Cada momento gasto em distrações que não edificam não apenas rouba oportunidades de crescimento espiritual, mas também cria uma mentalidade que se afasta gradualmente do céu. Essa troca silenciosa tem um preço alto. A sensibilidade espiritual se torna cada vez menor, enquanto a dependência dos estímulos digitais cresce, aprisionando corações em um ciclo invisível. A tecnologia em si não é um mal. O problema é quando ela se torna um ídolo. Ellen White dizia que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração é idolatria. Hoje, o celular ocupa esse lugar para milhões de pessoas. Ele é o primeiro objeto que vemos ao acordar e o último que tocamos antes de dormir. Essa dependência não é apenas física, ela é emocional e espiritual. Muitos se sentem ansiosos, incompletos ou até irritados quando estão longe do aparelho. Isso revela uma escravidão que vai muito além do simples uso da tecnologia. É uma guerra pela atenção e pelo coração. E não pense que essa batalha é leve ou simbólica. Ellen White descreveu Satanás como um estrategista paciente, que não busca apenas fazer-nos pecar, mas moldar nossos hábitos até que nossa fé seja sufocada sem percebermos. O celular se tornou uma das ferramentas mais eficazes para isso, pois ele ocupa os momentos de silêncio, justamente os espaços que Deus usa para falar conosco. É difícil ouvir a voz do Espírito Santo quando cada minuto está preenchido com notificações, vídeos curtos e conteúdos que não alimentam a alma. O que parecia um simples entretenimento se transforma em uma armadilha espiritual. Por outro lado, Deus está chamando cada um de nós para uma vida diferente, mais profunda, mais consciente. Ellen White escreveu que aqueles que desejam vencer o mundo precisam ser diferentes do mundo. Isso significa usar a tecnologia como um instrumento para a glória de Deus e não como um mestre. Significa aprender a desligar o celular para ouvir o Espírito, a dedicar tempo intencional para a oração, a criar um ambiente no lar onde Cristo seja o centro e não as telas. Essa mudança exige coragem, mas também traz uma liberdade que o mundo digital não pode oferecer. Imagine viver sem ansiedade constante, sem a pressão de estar sempre conectado, com um coração livre para ouvir a voz de Deus. Essa é a promessa de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ellen White reforça que aqueles que entregam a vida completamente a Cristo encontrarão paz mesmo em meio ao caos. A internet pode estar moldando uma geração de crentes superficiais, mas você não precisa ser mais uma vítima desse sistema. Há esperança, há poder em Cristo para transformar sua rotina e resgatar seu tempo, sua mente e sua fé. Chegamos ao fim desta reflexão, mas talvez seja agora que a verdadeira mensagem comece a ecoar no seu coração. O celular, esse objeto que carrega em suas mãos diariamente, pode estar moldando sua vida mais do que você imagina. Ellen White disse que o tempo é um talento confiado por Deus e dele teremos de prestar contas. Essa frase deveria nos fazer parar e pensar: como temos usado esse dom precioso que não pode ser recuperado? Talvez você tenha percebido que não se trata apenas de tecnologia, mas de uma guerra espiritual travada no campo mais vulnerável que temos, a nossa mente. Cada notificação que você recebe, cada segundo gasto em rolagem sem fim, é uma oportunidade perdida de ouvir a voz de Deus. Essa luta não é simbólica nem abstrata. Ela acontece agora, enquanto você assiste a este vídeo. Ellen White descreveu que o inimigo procura encher a mente com o que não tem valor para que não sobre espaço para Deus. E a pergunta que fica é: até quando você vai permitir que isso aconteça? Essa não é uma palavra de condenação, mas um chamado ao despertar, uma trombeta soando para te lembrar que você foi criado para algo maior do que apenas consumir conteúdo digital. A boa notícia é que Cristo oferece poder para transformar a rotina, para libertar da ansiedade constante e do vício que o mundo normalizou. Ellen White afirmou que aquele que entrega sua vida completamente a Cristo encontrará força para vencer cada tentação. Essa promessa é tão real hoje quanto era há mais de um século. O mesmo Deus que libertou homens e mulheres das correntes do pecado pode libertar você das amarras invisíveis que a tecnologia criou.
mas isso exige uma decisão. Desligar o que rouba sua atenção e abrir espaço para ouvir a voz que realmente importa. Olhe para a sua vida agora. Imagine quantas conversas com Deus foram perdidas, quantas oportunidades de crescimento espiritual foram sufocadas pelo barulho das redes sociais. Não permita que o tempo continue escorrendo pelos dedos sem propósito. Ellen White disse que a eternidade é medida pelos momentos presentes, e isso significa que cada segundo tem peso eterno. Você não precisa esperar uma data especial para mudar. O momento é agora. Essa decisão de ajustar sua rotina pode ser o primeiro passo para uma transformação completa, não apenas em sua relação com a tecnologia, mas no seu relacionamento com Cristo. Se essa mensagem falou ao seu coração, não a deixe morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse alerta. Deixe seu comentário para que possamos saber como Deus está falando com você. Curta este conteúdo, inscreva-se no canal e faça parte desta missão de levar mensagens que despertam, libertam e transformam vidas. Que esse vídeo seja mais do que uma reflexão. Que ele seja o início de uma revolução espiritual na sua rotina. Talvez hoje seja o dia em que você desligue a tela por alguns minutos e comece a ouvir, em silêncio, a voz de Deus chamando você pelo nome.